Oi, povo da deusa, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pamela, eu sou sacerdotisa de Morrigan e hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem consagrar os espelhos mágicos e os espelhos comuns da sua casa. Então vem pro vídeo. Na bruxaria, a gente não tem o costume de deixar espelhos soltos. O que eu quero dizer com soltos? A gente não deixa espelhos de frente para nossa cama, principalmente se o espelho estiver de frente para o nosso pé. A gente não deixa espelhos virados para o nosso rosto enquanto a gente dorme. Nós não deixamos espelhos da casa sem sigilos. Não deixamos espelhos da casa em locais complicados de madrugada. A gente não fica olhando no espelho de madrugada. Por quê? Espelhos são muito simbólicos e são muito significativos na bruxaria e em algumas outras religiões, né? Então, por exemplo, o espelho ali, obviamente, serve para refletir. Então, existem algumas coisas sobre espelho que muitas pessoas são de certas religiões e não sabem para que serve o espelho. Bom, como eu ensino para as minhas filhas, dentro do druidismo, tudo que é objeto que reflete, a gente tem que ter cuidado. E temos que ter sigilos para controlar a energia desses objetos. Não podemos deixá-los soltos para que não hajam problemas maiores. Por exemplo, eu tenho um espelho que é um portal, né? Eu tenho um espelho que é um portal. É um espelho que já viu até a forma de consagração do meu espelho foi meio leve, né? Só que não. Então é um espelho que me responde muito rápido. Responde muito rápido a minha comunicação com Caedrin, com Morrigan, com Kernunnos, não importa o deus celta que eu queira falar, se é irlandês, se é gaulês, eles me respondem muito rápido através dele, porque o espelho é um portal. O espelho ele é um portal entre dimensões, assim como a água, que é uma superfície que reflete e é uma superfície que nos leva a outro lugar, assim como tachos e bandejas de cobre, de prata, de ouro e de bronze com água dentro. Então são objetos mágicos que a gente não pode deixar descuidado. Então, como consagrar um espelho? Bom, existem algumas formas de você fazer isso, né? Uma delas é uma muito fácil, que é utilizando do elemento ar. Eu acho que o elemento ar é a forma mais fácil da gente conseguir energizar um objeto. Porque a gente acende um incenso, a gente, enquanto tá energizando o objeto, a gente consagra na energia do ar, a gente vai encantando, obviamente, porque nada da bruxaria se faz sem encantamento, tá, amor? Não adianta você ter a receita, se você não tiver um encantamento daquela receita, você tá gastando ingrediente à toa, tá? Material à toa. Então, a gente vai consagrando. Existe a forma de consagrar para o elemento água sem tocar, como eu já falei. Por exemplo, o meu tarô, ele foi energizado para uma água específica. E digamos que isso aqui é o copo. Eu botei o copo cheio, né, até aqui, e botei o tarô assim em cima. E ficou emanando a energia dessa água e eu embaralhava o tarô a todo momento, assim, pra não ficar umedecendo as cartas e não estragar as cartas, né? Tem como consagrar para o elemento fogo. Você pode acender o seu caldeirão, deixar pegar bastante fogo e ir consagrando e energizando esse espelho, assim, né, por cima. E assim como a terra também. Aí a gente já fala de cristais, que são umas coisas muito mais fáceis de a gente colocar em contato com o espelho. O meu espelho, por exemplo, foi consagrado com o meu próprio sangue. No Soul do ano passado, eu já nem lembro mais qual foi a mão. Acho que foi essa daqui. Eu estava fazendo o meu Jack, ou Lantern, e parecia que eu tava aqui e o Morrigan tava aqui, ó. E eu comecei a escutar umas coisas, muitas coisas. Comecei a ficar preocupada, mas eu estava ocupada. E eu tinha comprado esse espelho e ele ainda não tinha sido consagrado. E eu confeccionando o Jack, uma hora simplesmente a faca escapuliu e enterrou na minha mão. O corte foi pequeno, mas o corte foi tão profundo, mas tão profundo, que eu fiquei 40 minutos sangrando. O corte foi em formato de meia-lua. E eu olhei assim pro lado e ela falou assim, da próxima vez não vai ser só um furo. Aí eu olhei assim, perguntei com todo o respeito e paciência, coisa que ela não tem, o que ela queria com aquilo. E ela pediu para que eu consagrasse o espelho dessa maneira, porque eu sou sacerdotisa dela, era uma das maiores fontes de comunicação direta entre nós duas e precisava ser uma consagração muito mais forte. Então assim foi feito. E até hoje dá pra ver, entre os desenhos dourados do espelho, o vermelho do meu sangue lá.
né? Da gente fazer, como eu já disse. Existem algumas dessas formas e a repetição na bruxaria leva à perfeição. Então, digamos que você escolha o elemento ar para consagrar. Bota uma meta, bota assim, durante 15 dias eu vou energizar esse espelho, eu vou rezar esse espelho e vou botar um incenso para queimar só para esse espelho. São formas de você repetir o processo, repetir o processo, repetir o processo, para cada vez mais o processo ter mais força e dar muito mais a força do elemento que você está querendo ter nesse seu objeto. Por que a gente tem que ter sigilos para superfícies que refletem, principalmente nossos espelhos? Porque não adianta você ter o espelho e ele ficar aberto o tempo todo. Tenha um sigilo tanto para o seu espelho mágico, tá? Quanto para os outros espelhos da sua casa, porque o seu espelho mágico ele pode ser um portal de comunicação entre você e seus deuses, os elementais que você cultua, mas os outros espelhos eles podem simplesmente servir de caminho, de passagem para outros seres e energias que você nem sabe quais podem ser. Então, não entra nessa de, tem um espelho mágico na minha casa, não vai passar nada. Vai passar sim, você acha o quê? Tu tá pagando quanto pros deuses, pra eles ficarem ali, olhando o que tá entrando e saindo da tua casa? Não é assim que funciona, gente. Nós estamos vivendo essa experiência terrena. Então, essas coisas são de nossa responsabilidade. A segurança da casa que a gente habita, a limpeza da casa que a gente habita. Ontem mesmo, eu passei o dia inteiro fazendo limpeza aqui em casa e ainda não terminei. Então, são muitas questões que a gente tem que se atentar, para depois a gente não ficar questionando os deuses de coisas que não dizem respeito a eles. Como eu digo para as minhas filhas, magia a gente pratica com coerência. Então, eu acredito que tenha ficado bem explicadinho, né, o porquê que a gente deve ter um sigilo, como consagrar, quais são as formas, né, de consagrar. Então, para você conseguir entender e buscar outras formas de energização, por exemplo, eu quero energia do fogo, mas eu não quero botar fogo no meu caldeirão hoje. Bota no sol. A gente tem um passarinho na minha renda portuguesa. Ele tá pegando os galinhos que estão secos pra fazer o ninho dele. E tá ali bebendo água bem no negócio do beija-flor. Que bonitinho. Então, só pra deixar claro, tá? Não tem açúcar ali não. Eu compro um néctar só pra isso mesmo, tá? Só pra isso mesmo, pra botar aguinha ali. Então os passarinhos também podem beber sem problema nenhum. Então, a gente tem que ter esses cuidados, ok? E estudem, gente, estudem. Porque quanto mais vocês estudarem, mais alternativas vocês vão ter pra um único problema. Então, acredito que seja isso, tá? Agora eu me distraí com o passarinho e agora eu vou botar mais água ali pro passarinho. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.